vocês. A paz do Senhor, igreja. Que coisa boa vê-los aqui nesta noite. Estou muito feliz em poder estar aqui nesta igreja juntamente convosco para caminharmos juntos. E o Senhor está neste lugar aqui. Amém, igreja? Tome assento, meus amados. E estivemos alguns dias fora porque a necessidade de serviço. Esse pastor aqui não consegue ler sem óculos. Deixa eu ver onde está meu óculos aqui. Eu acho que eu deixei no banco ali. Dá para ver, por gentileza, aqui, Diego? Eu acho que está ali. Bem, eu vi que está tudo um pouco embaçadinho assim, né? Eu falei, será que tem alguma coisa errada aqui? Eu sabia que estava faltando essa coisinha aqui que ajuda a gente a enxergar melhor. Amém. Agora eu estou vendo todo mundo aqui, né? Coisa boa, né? Estou vendo a Karen ali, estou vendo nossos amados irmãos aqui. Lá no fundo ainda está meio embaçado ainda, mas acho que até o Paulo que está ali, né? Então tá bom. Que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. E cada um que chegou até aqui nesta noite significa uma vitória que você tem levantado numa bandeira bem alta, que o inimigo não pode tocar essa bandeira. Todos nós chegamos até aqui, passamos por algumas dificuldades durante a semana, durante a jornada nossa, mas chegamos até aqui porque Deus é bom, Deus está conosco, amados, e nós cremos que nós vamos continuar avançando, porque aquele que prometeu estar conosco, ele não falha. Você crê nisso? Aquele que prometeu estar conosco, ele não falha. Você pode estar até às vezes se sentindo meio sozinho, mas é só uma sensação, mas ele está do seu lado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Por isso, amados, nós caminhamos com segurança, porque o Todo-Poderoso está do nosso lado. É interessante que já esse ano todo, o pastor Jair falou isso no culto passado, se não me engano foi na sexta-feira passada, sobre, durante esse ano, Deus tem nos levado a refletir um pouco mais sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo de Deus. E esse ano nós estamos caminhando nesse direcionamento que recebemos do Espírito Santo de Deus. Porque eu fiz alguns questionamentos ao Senhor acerca de como a igreja ela está se comportando hoje. Por que a igreja ela se enfraqueceu na sua caminhada? Eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez em 1958. E de lá para cá eu tenho visto o comportamento da igreja ao longo dos tempos. Aumentamos em número, aumentamos em capacidades, mas nós reduzimos algumas coisas importantes e que faz parte da vida da igreja. E consultando ao Senhor, e o Deus me respondeu, o Senhor Deus nos respondeu dizendo, olha, na realidade, alguns fundamentos ficaram para trás. É necessário que a igreja seja rediscipulada. Exatamente isso. Talvez alguns de nós mais antigos vão dizer, mas eu já tenho 20 anos de crente, eu já tenho 30, eu já tenho 15, eu tenho 40. Amados, a palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela vem para nos abençoar, ela vem para nos fortalecer, nos restaurar e nos colocar no trilho da verdade. Então, eu não posso chegar aqui, que vou completar agora, no final desse ano agora aqui, 50 anos de crente, né, que eu aceitei Jesus, e chegar aqui agora e dizer, não, mas eu não preciso. Eu preciso entrar sim nos trilhos da verdade, aonde o Senhor tem nos orientado. Não é porque eu estou aqui servindo aos irmãos que eu me excluo daqueles que precisam ser reorientados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus tem falado conosco, o meu povo já não sabe mais quem sou eu. O meu povo não sabe mais quem é Jesus. O meu povo não sabe mais quem é o Espírito Santo. E nós começamos então, desde janeiro deste ano, a ministrar sobre essas temáticas. E para que a igreja ela pudesse entender quem é que está com ela. Amados, eu não posso apenas observar e ver que eu tenho problemas, vejo que tem uma comunidade aqui, o Brasil está ruim, a situação está complicada, porém, você perdeu a consciência de quem é que está contigo. E quando você olha para as circunstâncias, você vai ver que elas têm potenciais,
muito altos para poder nos engolirem e às vezes vivos. Se você não sabe neste tempo presente quem é o Deus a quem você serve, você caminhará com muitas dificuldades dentro de uma igreja. E o Espírito Santo então nos conduziu nesse caminho para que nós pudéssemos parar um pouco e para pensar às sextas-feiras, que é o nosso culto de ensino, sobre quem é o nosso Deus. E nós falamos durante um bom tempo quem é o Espírito Santo, um bom tempo quem é Jesus. E se você quiser saber quem é Jesus, a dimensão do seu poder e da sua graça, vai lá em Isaías 9, Isaías 11, você vai ver quem é Jesus. Você lê os evangelhos, você vai ver quem é Jesus. Você lê o livro de Apocalipse, você vai ver quem é Jesus. E é esse Jesus, grandioso, mas cheio de amor, que decidiu estar conosco todos os dias. Então, quando vem uma circunstância que me causa medo, eu tenho que saber quem é que está do meu lado e que promessas Ele liberou sobre a minha vida. Agora, se você se esqueceu de quem é Jesus, você se esqueceu da sua palavra, seguramente você vai enfrentar algumas dificuldades. Então nós ministramos quem é Deus, nosso Pai, quem é Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, e o papel que Ele está desempenhando hoje, quem é o Espírito Santo. E agora Deus manda-nos que falemos um pouco sobre a igreja do Senhor aqui na terra. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Começamos falando sobre a igreja. Ela é fundamentada, ela foi edificada, como Jesus próprio colocou lá em Mateus 16, e quando ele diz assim: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus está falando o seguinte: eu vou construir um corpo aqui na terra, eu vou construir, eu vou edificar. Então a igreja ela foi edificada por Jesus Cristo, porque Ele que estabeleceu a Ele a responsabilidade e o poder para fazer isto. E deu à igreja também poder, como ele diz aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também diz: o que ligares na terra será ligado no céu, o que você desligar aqui será desligado no céu também. Então ele disse: eu edifico, eu dou poder e eu dou autoridade. E quem é a igreja? A igreja é o corpo dos salvos em Cristo Jesus e que vive uma vida de santidade e de fé, aguardando a volta do Senhor Jesus, pregando o evangelho na terra. Essa é a igreja. Então é você, sou eu, que nos agregamos neste corpo aqui. Nós pregamos também sobre a igreja como luz do mundo, como está em Apocalipse capítulo 1, versículos 19 e 20, que lá fala que o Senhor Jesus, na visão que ele deu a João, ele passeava entre os castiçais. Castiçais, ele diz: o castiçais é a minha igreja. Para que serve um castiçal? Para iluminar. Ainda mais aqueles castiçais grandes. Aqui no Brasil a gente não tem, mas se você for um dia a Israel, você vai ver que é muito comum um castiçal desse tamanho. Lá tem até uma praça, lá um local onde está o parlamento, que tem um castiçal que é bem, assim, desenhado na pedra, bem grandão, perto lá do QNC, que é o parlamento deles. Mas o castiçal é uma coisa grande, não é uma coisa pequenininha. Você vai achar o pequenininho, o menorá, mas tem o grandão. E Jesus, ele passeava no meio dos castiçais, não era no meio de miniaturas, eram castiçais grandes. E o que significa castiçais? Objetos que emitem luz. Então, amados, nós ministramos sobre esse assunto aqui. E quem são esses objetos? Sou eu e você que estamos fazendo parte desta igreja. Amém, igreja? Você faz parte desse castiçal. E qual era o material que esse castiçal era feito? De ouro. Deus não fez um castiçal de ferro, não era de barro, não era de madeira, mas era de ouro. Material nobre. Significa que a igreja de Jesus Cristo ela tem característica de nobreza. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o pastor Jair ministrou aqui, sexta-feira passada, sobre Efésios 5:17, que tratava de algumas características da igreja e também da missão da igreja aqui na terra. E hoje eu quero trazer uma palavra. Eu gosto de meditar sobre textos conhecidos, porque eu aprendi lá em 1900 e alguma coisa, com um pastor que foi aquele que me ensinou muitas coisas. Disse: Ribeiro, quem anda por caminho conhecido não se perde.
Então, se você inventar temas complexos da Bíblia, você pode, às vezes, falar grandes bobagens e não edificar a vida das pessoas. E hoje eu quero trazer uma palavra ainda sobre a igreja, que ela é uma comunidade de oração. Você vai ver no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus dá uma recomendação. O livro de Atos e o livro de Lucas, ele foi escrito pelo mesmo autor, e eles eram um livro só, e depois que ele foi desmembrado em 2 livros. Se você olhar no final do livro de Atos, livro de Lucas, no capítulo 24, nós vamos observar que Jesus, ele diz assim, eis que sobre vós, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja só, que Jesus estabeleceu um lugar físico, onde os seus discípulos deveriam ficar, a fim de que uma promessa de Deus, ela fosse liberada sobre a vida deles. Jesus não disse, ficam espalhados, ficam da maneira que vocês querem. O que eu acho interessante é que Jesus, ele sempre dá as coordenadas completas e simples, para que, em obedecendo essas coordenadas, ele libere ali a sua promessa e a sua bênção. Se você quer ser uma pessoa abençoada, entenda qual é a coordenada que Deus deu para a sua vida, para o seu ministério. Se você entender isso, você está no lugar correto para que a liberação da bênção e da promessa de Deus, ela venha sobre a sua vida. O problema é que muitas das vezes, nós às vezes estamos fora da coordenada e queremos ser abençoados de qualquer maneira. E vem os ventos, vem as dificuldades, e nós às vezes fora da coordenada gritamos a Deus, socorro! E o Senhor está dizendo, vai para a coordenada que eu te dei. A mesma coisa na guerra. Como a gente faz, a guerra é um fenômeno complicado, e na realidade envolve todo mundo que está na guerra tem poder de matar, destruir. Então o que acontece? Se a área onde a guerra está operando, que entrar no meio, se estiver fora das coordenadas, seguramente será destruído. Vocês se lembram daquela guerra que estava acontecendo no norte da Ucrânia com a Rússia, que caiu um avião lá, foi derrubado um avião cheio de passageiros? Vocês se lembram, isso aconteceu alguns anos atrás aí? Não, muitos anos atrás. Porque um avião entrou, ele estava andando em coordenadas que colocavam em ambiente de risco. E ele entrou, não sei se foi um míssil da Rússia ou um míssil da Ucrânia, porque ninguém vai revelar isso. O fato é que aquele avião foi atingido e ele foi levado ao chão e morreram todos os passageiros, porque ele estava fora das coordenadas de segurança. E toda vez que Jesus ele quer nos abençoar, ele nos indica uma posição em que ele estará ali para ministrar a sua bênção sobre a nossa vida. E eu tenho que entender isso, porque o Espírito de Deus não fala conosco gritando, não fala conosco de uma maneira estranha, mas ele fala às vezes de uma forma muito doce e suave no nosso coração. E se você quer ser abençoado, e seja em que área for, você tem que saber qual é a coordenada que Deus te deu, para que você esteja naquele posicionamento, para quando a bênção chegar, ela te encontre ali. Às vezes essa coordenada ela é para um casamento, às vezes a coordenada ela é para um posicionamento ministerial, ela é para um posicionamento de fé, um posicionamento. Sempre haverá uma coordenada em que nós devemos nos submeter a ela. Você está entendendo, meu irmão? E Jesus aqui, ele dá uma coordenada dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Jesus deu a coordenada e deu exatamente o que ia acontecer naquele lugar. Deus não opera fora do lugar que Ele nos indica. Não adianta eu querer ser abençoado fora da coordenada de Deus. Não adianta. Eu tenho
tenho que saber aonde eu tenho que estar para que eu possa ser uma pessoa abençoada e que o meu propósito na terra ele se realize para a glória de Deus. Não adianta eu querer ser abençoado se eu estou com um namoro fora da direção de Deus. Não adianta eu querer ser abençoado se o meu casamento está fora da direção de Deus. Não adianta eu querer ter um ministério profícuo se eu estou fora da coordenada de Deus. Não adianta. Eu posso estar me esforçando, mas eu não viverei os resultados que Deus planejou para a minha vida. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos nesta noite aqui é que nós devemos entender e caminhar na direção da coordenada que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. E nós, como igreja, temos que também entender qual é a coordenada que Deus nos deu para que possamos estar debaixo da graça, debaixo da promessa e debaixo da vitória que Deus tem para cada um de nós. Você está entendendo essa palavra? Isso é importante que você entenda. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, porque o Espírito Santo está falando conosco nesta noite aqui. Talvez você não tenha ouvido ainda essa palavra em outras ministrações, mas hoje Deus nos reuniu aqui para trazer à nossa vida, ao nosso coração, uma palavra que nos leve para o centro da sua vontade, para que ali nós possamos ter um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mais do que a bênção, é a presença de Deus. E é isso que nós queremos quando nós estamos aqui. Muitas pessoas deixam de estar na igreja. Amado, sexta-feira é um dia que Deus estabeleceu uma coordenada para o povo dele. É estar aqui. Quarta-feira é um dia que Deus estabeleceu uma coordenada de oração para a gente aqui. Na terça-feira de manhã é o dia que Deus estabeleceu uma coordenada de consagração e jejum. Domingo de manhã, Deus estabeleceu uma coordenada aqui a partir das 8 horas de oração. Amados, então eu tenho que entender aonde estão as coordenadas que Deus estabeleceu para que eu possa estar ali, a fim de que eu seja contemplado com a presença do Senhor também. E agora Deus ele dá uma coordenada, o Senhor Jesus dá uma coordenada para a igreja, dizendo: ficai em Jerusalém, porque vai ser lá que haverá o derramamento do Espírito Santo de Deus. Jesus não perguntou para eles assim: vocês têm casa alugada em Jerusalém? Os discípulos não eram de Jerusalém. Ninguém morava ali, a grande parte era tudo na Galileia. E Jesus diz: olha, mas a coordenada não vai ser na Galileia, vai ser em Jerusalém. Jesus não perguntou se eles tinham dinheiro para pagar o aluguel do cenáculo. Jesus não perguntou se lá tinha sabão para lavar roupa, se tinha varal, ferro de passar roupa. Jesus não perguntou para eles se eles tinham comida para comer e não diz também por quanto tempo. Mas o fato é que a coordenada era Jerusalém. Eu quero colocar, amados, que a igreja, ela nasce, não é em livro de Atos capítulo 2, a gente acha que é lá, derramamento do Espírito Santo. A igreja nasce aqui, no capítulo 1, e está dizendo assim, capítulo 1, versículo 14. Melhor, começar no versículo 13. Não, 12, vamos lá. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, isso quando Jesus subiu para os céus, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com suas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, os obreiros estavam todos em oração com as suas esposas. Não estão entendendo aqui? A gente passa direto assim, não percebe. Então está dizendo, e todos estes perseveravam unanimemente em oração. Está referindo-se aos discípulos, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, ali estavam os obreiros, os líderes daquela igreja nascente, com suas esposas, e também estavam ali com Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, na realidade,
havia um grupo de famílias reunidas. Então aqui começa a igreja. A igreja nasce debaixo de uma obediência, a igreja nasce debaixo de uma ação, e essa ação chama-se oração e súplica. Então a igreja nasce de um movimento de oração. A igreja não nasceu de um movimento, de um evento com novidades, mas ela nasceu de um movimento daquilo que lhes era conhecido. A igreja nasce de um movimento de oração. Amados, quando o Espírito Santo nos dá uma coordenada, Ele deu um local geográfico e deu uma ação ali. E eles estavam naquele lugar clamando ao Senhor. Você fala, mas qual é a temática da oração daquele povo? Amados, quando Deus nos dá uma coordenada, é maravilhoso que o Espírito Santo também nos ensina a orar por aquele propósito que Deus estabeleceu, a fim de que a graça e o favor de Deus se manifeste naquele lugar que Deus estabeleceu. Não é maravilhoso isso? Às vezes você vai para uma reunião de oração, você diz assim, mas eu vou lá hoje, eu nem sei direito o que é que eu vou orar hoje. Mas se você for na obediência para a coordenada estabelecida pelo Espírito Santo, você chega naquele lugar e você começa a dizer, Espírito Santo de Deus, eu cheguei até aqui, mas hoje eu não tenho palavras de oração, hoje eu não tenho inspiração para derramar minha alma na tua presença, eu não sei direito como eu vou me comportar aqui, mas uma coisa eu sei, eu estou na coordenada que o Senhor estabeleceu. Aleluia! E quando você vai derramando o seu coração com o Espírito Santo, ele fala assim, é por isso que eu, Espírito Santo, estou aqui. Eu vou ajudar você neste momento agora, vou te levantar em oração. E o Espírito Santo começa a colocar umas palavras nos nossos lábios, que primeiro ela passa pelo nosso coração, ela gera alguma coisa aqui dentro que move a gente, e você começa a se derramar na presença de Deus. Quando você vê, você está quebrantado na presença do Senhor, porque o Espírito Santo está ajeitando o teu coração, e você começa a sentir aquilo que você precisa sentir naquela comunicação com o seu Pai Celestial. E a igreja, ela nasce assim, nessa experiência de derramar o coração. O Espírito Santo já estava ali, movendo o coração de Pedro, movendo o coração de Tiago, movendo o coração de Tomé, Bartolomeu, Mateus, das mulheres, dos irmãos, das famílias que estavam ali. E eles começaram a entender que alguma coisa extraordinária estava acontecendo já no primeiro dia da reunião da igreja, que foi uma reunião de oração. Então a primeira reunião da igreja foi uma reunião de oração. Não foi uma festa, foi uma reunião de oração. Você pode repetir isso? A primeira reunião da igreja foi uma reunião de oração. A igreja, ela inaugura o seu primeiro culto na terra, nos modelos que a gente vive hoje, no movimento de oração. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. A igreja compreendeu que aquele primeiro movimento em que ela participou era um movimento que ia dar sustentação para ela ao longo da sua história. Nós vamos ver o livro de Atos inteiro, e aí nós vamos ver a palavra, a história da igreja ao longo da sua evolução, dos tempos. A igreja vitoriosa, a igreja que prega, a igreja que cresce, a igreja que frutifica, ela sempre é uma igreja de oração. A igreja de oração, ela não é uma igreja sem lutas. A igreja de oração não é uma igreja que ela enfrenta muitas batalhas. Mas por que ela não para? Porque a força dela está na oração. Oração é comunicação, é comunhão com o Pai Celestial. A pessoa com quem eu mais converso é a pessoa que mais eu conheço. A pessoa que você mais conversa, que você mais se relaciona, é a pessoa que mais você conhece. Então as ministrações que foram dadas aqui
liberadas aqui, sobre quem é o Pai, sobre quem é o Filho, sobre quem é o Espírito Santo, amado, nos enche hoje de consciência para que nós possamos nos colocar na presença de Deus, sabendo quem é aquele a quem você está se dirigindo. Então, quando você está num ambiente de oração, Deus não é um ser virtual que você tem que fazer uma força mental enorme para imaginar quem é, porque quando você está na coordenada de Deus, você sente a presença do Todo-Poderoso do seu lado. Você pode estar dirigindo um carro, você pode estar numa viagem, no seu ambiente de trabalho. Vou dar um exemplo, essa igreja aqui teve um moço, numa certa época, que ele foi batizado com o Espírito Santo, indo fazer um jardim, saindo daqui da Vila Maria de bicicleta. Ele foi fazer um jardim aqui no Aquário, no bairro Aquários, no bairro que tem ali perto onde é o Objetivo hoje, o Poliedro, aquelas casas ali, esplanada. E ele colocou a bolsa dele com as ferramentas para poder fazer o jardim, e foi que ele tinha uns jardins para fazer, que ele fazia jardinagem. E aí ele sai daqui de bicicleta, mas ele estava no centro da coordenada. Ao chegar lá perto, ele foi batizado com o Espírito Santo em cima da bicicleta dele. Sabe o que é isso, amado? Conexão. Ele estava na bicicleta, mas ele estava na coordenada que Deus tinha dado para ele. Nós precisamos todos os dias, amados, verificar se nós estamos na coordenada correta. Porque fora na coordenada correta, e você vai achar base na Bíblia para poder falar sobre esse assunto, porque quando você está na coordenada, a presença de Deus está ali e a proteção de Deus também está ali. Olha o que diz o Salmo 91, no capítulo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que está dizendo? Que aquele que está na coordenada, o Senhor garante a sua segurança. E o que nós estamos mostrando aqui é que a igreja ela tem que entender isso. E que às vezes, amado, os ventos vêm sobre a igreja, vêm sobre o nosso ministério, vêm sobre a nossa fé e tentam nos tirar da coordenada. E muitos saem às vezes. E quando você sai deste ambiente que Deus preparou, você torna-se uma pessoa vulnerável. O seu ministério fica vulnerável, o seu casamento fica vulnerável. E uma igreja que sai da coordenada, ela também fica vulnerável. O inimigo, ele sabe, é só questão de tempo, aquela igreja vai começar a sofrer danos. Mas a igreja primitiva, ela nasce num movimento de oração. Ou seja, a igreja ela foi para a coordenada indicada por Jesus, e era Jerusalém, mas tinha também aqui uma coordenada espiritual, e eles entenderam, não ficar apenas em Jerusalém fazendo banquetes, mas ficar em Jerusalém com os corações inclinados a buscarem a face do Senhor. Eles tinham tido experiência com Jesus, eles viram Jesus orando de várias maneiras, viram Jesus orando pelas madrugadas, viram Jesus orando pelos enfermos, viram Jesus orando para acalmar a tempestade, liberando palavras de acalmar uma tempestade, viram Jesus orando no Monte da Transfiguração, viram Jesus orando lá no Getsêmani. Então eles sabiam que Jesus tinha várias maneiras de orar, maneira talvez mais normal, mas maneiras mais intensas também. E quando eles estavam orando aqui, eles perceberam que o Espírito Santo dá a intensidade da nossa oração. Você já percebeu que tem dia que você vai orar e o Espírito Santo ele te leva em algumas direções espirituais e que você entra por dentro de certos temas da oração e que aqueles temas, ele mexe com a tua mente, eles mexem com o teu coração, eles mexem com o teu corpo, eles mexem com tudo de você. E é isso que aquela igreja estava experimentando. E quando a gente vai para o centro da vontade de Deus, para a coordenada dada pelo Espírito Santo, uma coisa importante, amados, é você chegar ali disposto a obedecer tudo que o Espírito Santo vai direcionar você. Se o Espírito Santo começar a te revelar que você tem que quebrantar mais o seu coração, você vai fazer isto.
Se o Espírito Santo te levar aos atos do arrependimento, você vai dizer, Senhor, mas tá tudo... Não, você vai entrar naquele ato e você vai se quebrantar ali. Se o Espírito Santo te levar naquele ambiente para um ato de adoração, comece a adorar ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas se o Espírito Santo te levar para um ato de gemido, você não vai recusar, você vai para lá também. E você vai sentir quão grande dor é às vezes você entrar em determinadas temáticas levadas pelo Espírito Santo. E essa igreja precisava experimentar isto. E por isso que não foi logo o batismo com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo preparando a igreja no ambiente de oração, para que ela pudesse sentir os ambientes em que o Espírito Santo leva a igreja a clamar. Nós estamos vendo num tempo, amados, em que a igreja ela só percebe a si mesma e os seus problemas. Nós não estamos mais conseguindo perceber o reino de Deus. Então isso significa que nós precisamos frequentar o lugar, a coordenada de Deus e entender para onde o Espírito Santo quer nos levar. Tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que elas são guiadas por problemas, elas não são guiadas mais pelo Espírito Santo. Se você perguntar a elas, como é que você vai? Ela vai dizer, dói aqui, dói ali, problema aqui, problema ali. Ela nunca vai dizer para você, Deus está comigo. Eu estou na coordenada de Deus e o Espírito Santo está me guiando. Dificilmente, porque ela não percebe mais o lugar espiritual onde Deus a colocou. Mas a igreja, amados, ela nasce, ela tem que viver este ambiente. Por isso que hoje nós estamos trazendo essa palavra, a igreja ela é uma comunidade de oração. Orar não é aquela coisa fastidiosa, que você ajoelha, fica aqui, o joelho dói. Você não sei mais o que eu vou falar. É muito mais do que isso. Você pode orar em pé, sentado, ajoelhado, rosto no chão, caminhando. O importante é que você coloque o teu espírito na coordenada que Jesus Cristo estabeleceu. E você vai descobrir que a hora que Deus começa a mover as partes do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, você vai tomar um posicionamento sem você imaginar. Vai ter gente que vai colocar o rosto no chão, vai ter gente deitada no chão, clamando, vai ter gente ajoelhada. Alguma atitude você vai tomar quando você entra nesse ambiente onde Deus está operando. É desse jeito. A gente fala assim, irmão, vamos ficar de pé para orar. Às vezes as pessoas, uns ficam, outros não. Irmão, vamos ajoelhar, uns ajoelham, outros não. Mas parece que a gente é assim, não, aqui quem comanda sou eu. Mas quando você está na coordenada do Espírito Santo, lá quem comanda é o Espírito Santo de Deus. E na presença do Senhor você não tem o seu querer. Ali agora, amados, é o querer de Deus. Você vai sentir que a glória de Deus é tão grande que você não consegue ficar em pé. Se alguém já passou por essa experiência aqui, sabe do que eu estou falando. Você não consegue ficar em pé quando a glória de Deus se manifesta. Você vai ver isso lá no livro de Daniel, você vai ver isso em outras revelações, e quem já passou por essa experiência aqui, vai descobrir que quando a glória de Deus se manifesta, você não consegue ficar de pé. Você se desmonta inteirinho, todas as forças das suas pernas acabam, as forças dos ombros acabam, as forças do pescoço acabam, você cai como morto no chão. Falo aqui de uma experiência que esse pastor também passou. Numa madrugada, orando ao Senhor, tinha parado de orar já. Eu só ouvi, eu não vi nada, só ouvi uma voz que gritava assim, santo, santo, santo. E era longe, eu disse, alguém está... Parece que vai passar por aqui. E a voz foi aumentando. Numa certa distância, acabou tudo. Mas eu continuava ouvindo. A voz passou, eu não ouvia mais, mas eu não voltava mais ao normal. Eu disse, Deus, parece que parou tudo aqui. Não tem força na perna, não tem força no braço, não tem força mais em lugar nenhum. Mas é a presença de Deus que faz isso. E aí eu fui entender o que Daniel aconteceu com Daniel, quando veio aquele anjo trazendo uma resposta para ele. E ele ficou caído no chão, e o máximo que ele conseguiu fazer foi ficar de joelho e com as mãos assim, tipo de 4 pés.
a presença de Deus. Mas a igreja tem que ter essa experiência. Porque a igreja, ela sempre será uma comunidade de oração. E quando a igreja, ela perde esta visão, porque ela saiu da coordenada e ela passa a ter que criar uma agenda para ela mesma. Então eu tenho que estar criando alguma coisa para manter o povo unido. Eu tenho que estar criando alguma coisa, uma novidade para atrair as pessoas. Mas qual era a novidade para a igreja que nascia? A obediência ao Senhor Jesus. A novidade não era o cantor famoso, não era o pregador famoso, mas a novidade ali era o Espírito Santo de Deus. Eles vão para a coordenada que o Senhor Jesus deu, e lá eu vou ajudar vocês até que a promessa de Deus ela venha sobre vocês. É maravilhoso isso, amados. Nós estamos encerrando essa ministração de hoje aqui, mas eu quero que você leve no seu coração essa palavra, que a igreja, ela é uma comunidade de oração. Tudo acontece pela oração. Os enfermos são curados quando você ora. As pessoas são salvas quando você ora. As pessoas são libertas quando você ora. A igreja cresce quando você ora. A igreja triunfa quando você ora. Tudo está baseado na oração, meus amados. Quem despreza a oração nunca terá um ministério forte. Porque a força de uma igreja, ela está em orar ao Senhor. É comunicação. Porque a comunicação com Deus, com o trono de Deus, é um canal, amados, que o Senhor começa a liberar unção, começa a liberar revelação, começa a liberar graça, autoridade, e a igreja, ela caminha, ela avança, porque ela tem este pré-requisito obedecido sobre ela. E eu e você temos que entender isso, que nós fazemos parte de uma comunidade de oração chamada igreja. Amados, nós temos que mudar os nossos posicionamentos. Estamos vendo um tempo em que orar passou a ser uma coisa não prioritária na vida cristã. Parece que uma reunião de oração tornou-se algo tão pesaroso para a igreja. É aí que o inimigo ele tem a sua oportunidade, quando ele se depara com uma comunidade que ela não vai para a coordenada. E aqui a coordenada era Jerusalém e era de oração. Então o inimigo ele olha isso e diz, oh, sim, aquela igreja ela está posicionada fora da coordenada. Então nós temos alguma chance. E eu e você temos que decidir se vamos dar chance para o inimigo ou não. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Que o segredo da vitória de uma igreja é uma vida de oração. Que a igreja ela nasce de oração. Você percebeu que a igreja não nasceu de línguas estranhas? Ela não nasceu de manifestação de poder de curar. Ela não nasceu resolvendo problemas pessoais das pessoas. Mas ela nasceu de um grupo de pessoas que decidiram obedecer à voz do Senhor Jesus, e irem para a coordenada de oração em Jerusalém, e ficaram lá até que eles fossem revestidos do poder de Deus. E eu quero convocar esta igreja a tomar um posicionamento. Amados, nós temos aqui nosso clamor da meia-noite. Nós temos aqui a nossa consagração de terça-feira de manhã. Temos o nosso culto de oração da quarta-feira. Este culto aqui tem a oração da vitória, tem um momento de oração inicial também. Temos consagração domingo de manhã a partir das 8 horas. E eu observo que o grupo que participa, que entra nessa coordenada de oração, sempre é um grupo pequeno. É pequeno de obreiros, é pequeno de jovens, é pequeno de adolescente, é pequeno de todo mundo. E aí está a nossa fraqueza. É por isso que nós não avançamos na dimensão que nós gostaríamos. Porque nós estamos abandonando a coordenada de oração. Enquanto é isso, você olha para o mundo, você vê as trevas só crescendo, só se fortalecendo. É ideologia de gênero,
É uma onda de autoritarismo que está vindo no mundo. Pastor, você vai falar de política? Não. Esse autoritarismo que está acontecendo no mundo inteiro, com cara de esquerda, é a preparação para o anticristo, que será um governo autoritário. Você está entendendo? É nesse ambiente autoritário que são aprovadas leis do anticristo, que já começaram a ser aprovadas, porque anticristo é governo e vai governar com leis. E são leis que contrariam tudo que a palavra de Deus diz. Eu estive em Palmas conversando com um pastor, que ele é deputado federal. Ele disse: pastor, existem muitos projetos de lei que, se aprovados, vão contrariar essa palavra aqui. São mais de 1000 no nosso Congresso Nacional. Tem para família, tem para tudo, para pastor, tem para tudo. E essas coisas, quando aprovarem, você vai dizer: mas isso não pode. Vai dizer: agora pode e é lei. Se você contrariar, você vai ser preso. O que significa isso? Preparação para o governo do anticristo, que vai ser um governo autoritário. E hoje começa a ter um vento em várias nações, mostrando como é que vai ser esse governo. E a igreja tem que estar preparada para isso. Se ela estiver fora da coordenada, ela vai ter dificuldades. Vocês viram a declaração de um pastor da Bahia, um colega nosso, pastor da igreja batista, uma igreja que nós amamos muito. Ele pregou a palavra e mostrou que tinha 2 empresas que estavam abusando de propagandas de ideologia de gênero para criança, através de seus produtos. Nem sei que empresas são essas. E ele declarou que isso é pecado e mostrou para a igreja isso. As 2 empresas entraram contra ele na justiça e a promotora disse: eu vou, com o advogado deles, nós vamos fazer aqui um termo de ajuste de conduta. E esse pastor foi obrigado durante 30 dias, nos cultos da igreja dele, ler o chamado ajustamento de conduta. Eu me excedi, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter falado assim, não devia. Perceberam o que significa isso? Estou só colocando, meus amados, a igreja, ela tem que acordar para os direcionamentos que o Espírito Santo está nos dando. Nós não podemos servir a Deus por protocolos ou por religiosidade. É tempo de nós entendermos quais são os caminhos estratégicos que o Espírito Santo está dando para a igreja. O Espírito Santo nos revelou para que falasse sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e agora sobre a igreja do Senhor Jesus. E hoje, particularmente, sobre que o Espírito Santo está trazendo de novo à nossa memória, que existe um lugar que a igreja deve frequentar, e esse lugar deve ser o endereço dela, é a casa de oração. Tem sido liberado palavras estratégicas aqui para tempos em que ondas preliminares do anticristo começarão a soprar nas nações. Deus, ele tem liberado palavras aqui nos preparando para estes momentos, porque a igreja viverá os tempos iniciais das dores, e depois vem o arrebatamento. E parece que nós estamos ignorando que esse tempo profético está chegando, e vamos escorregando da coordenada que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Hoje, para muitos, a ceia não tem valor mais. A ceia é mais uma ceia. Orar não tem grande valor. Jejuar, nem falar. Pregar o evangelho, isso é ultrapassado. Sabe por quê? É quando nós estamos fora da coordenada de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo nos chama de volta a frequentar esse ambiente aqui. O ambiente da oração, do clamor. Você pode fazer o seu clamor individual,
Mas tem o clamor coletivo, é quando todos nós, tomados de um mesmo sentimento, de um mesmo entendimento, debaixo de uma liderança que Deus levantou, a gente vem para clamar aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, não é tempo de descanso, não é tempo de diversão, mas é tempo de perseverar unanimemente em oração e súplica. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te desperte, você que nos acompanha pelas redes sociais, a tomarmos um posicionamento coletivo de irmos para a coordenada que Jesus estabeleceu para a sua igreja em todo o tempo. E hoje estamos falando aqui sobre a coordenada da oração e da súplica. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando este culto de hoje. Mas eu queria saber se você que nos assiste pelas redes sociais, você está presente aqui, que você quer tomar um posicionamento diante de Deus, de servir a Deus com alegria. Se você que ouviu essa palavra, quer receber Jesus como Senhor da sua vida, você pode mandar uma mensagem para a gente, seja pelo YouTube, pelo chat aí do YouTube ou pelo Facebook. Nós estaremos respondendo você e orando por você. Mas também quero fazer um convite a você que pode estar aqui ou nos assistindo, que quer se reconciliar com o corpo de Cristo aqui na terra, quer reconciliar-se com Jesus. Hoje é a tua oportunidade. E eu quero convidar a igreja a ficarmos de pé agora. Nós estamos encerrando este momento. Eu quero saber se tem alguém que quer voltar para o Senhor Jesus, que está ao alcance. Tem uma mão levantada lá. Dá uma chegada aqui. É Davi que está aí? Dá uma chegada aqui, meu irmão. Que coisa boa, o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Todo culto é culto de operação do Espírito Santo de Deus. Amados, daqui é resultado do que Deus está fazendo neste lugar aqui. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Seu nome é Davi? Oi? Davi, né? Ah, que bom. Davi está voltando para o Senhor Jesus. Não é isso, Davi? O Davi, ele saiu da coordenada, mas hoje ele quer voltar para a coordenada de volta, que é a presença do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando por esta vida preciosa. Pai, te dou graças, Senhor, por estar aqui na tua casa, na tua presença. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar, comunicando aos nossos corações as verdades estratégicas que vêm do teu reino para as nossas vidas. E aqui está o Davi, Senhor, que recebeu a tua palavra. Meu Deus, e toma nesta noite a decisão de voltar para ti. Ele tinha saído da coordenada, mas ele volta nesta noite, Senhor. Recebe, Pai, o gesto do Davi. Perdoa os seus pecados, Senhor. Meu Deus amado, dá a ele a tua graça, o teu favor. Renova sobre ele, Senhor, a tua presença. E que a partir de agora ele saia daqui, Senhor, com o coração cheio de alegria, de esperança e de fé para servir ao Senhor. Meu Deus amado, alcança este moço, alcança a sua casa, alcança a sua família. Abençoa os seus dias na terra, Senhor. Ó Deus amado, e dá a ele graça para que ele possa cada dia, Senhor, permanecer firme na tua presença e também fazendo a tua santa vontade. Recebe, Pai, a nossa oração e esta entrega, Senhor. Nós choramos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor, amém. Uma salva de palmas para o Davi aqui. Amém. Davi, Deus te abençoe. E una-se a esta grande família. Estamos aqui para servir ao Senhor e caminharmos juntos também. Mas antes de terminar, eu quero... Você que se sente um pouco fora da coordenada da oração, essa palavra também é para você e é para mim. E você quer voltar para essa coordenada. Você quer estar lá. Amados, o querer estar lá não depende do seu sentimento. Ah, não, ando meio triste ultimamente, eu não quero voltar para lá. Ah, porque eu estou passando por lutas, eu não quero voltar. Não, você volta do jeito que você vai, do jeito que você está.
Eu estou com luta, eu estou doente, eu estou com problema, não sei o quê, mas eu vou para a coordenada da oração. O grande problema é que muitas pessoas, quando enfrentam luta, saem da coordenada da oração. Se você quer voltar para esse lugar que o Espírito Santo está nos convocando hoje, põe a mão sobre o seu coração assim e fala: Senhor, eu quero. Eu já estou com a minha mão aqui, amados. Eu não sou de dizer para os irmãos aquilo que eu não vou fazer. Eu sou o primeiro que quero estar lá. Ventos sopram para tirar a gente de lá, mas eu quero estar lá na coordenada de oração. Vamos orar ao Senhor nesse sentido. Pai, a tua palavra foi liberada na revelação do Espírito Santo. Tu sabes que de mim mesmo eu nada tenho para liberar sobre a tua santa igreja, Pai. Mas aqui estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, que nesta noite nos mostre que a igreja nasceu de um movimento de oração. Aqueles irmãos primeiros, eles compreenderam, Senhor, que havia um direcionamento estratégico para uma coordenada de oração, e eles foram para Jerusalém, para o cenáculo, e ali permaneceram unânimes, em oração e súplica com suas mulheres e irmãos. Ó Deus, estamos num tempo, Senhor, em que os nossos corações nos afastam das coordenadas que o Espírito Santo estabeleceu. Por isso nos enfraquecemos, Senhor, porque queremos ser donos de nós mesmos. Pai, não compreendemos o teu agir, Senhor soberano, e queremos nós mesmos dar direcionamentos para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para os nossos ministérios, Senhor. Meu Deus e meu Pai, mas eu te peço que quebra agora todo o jugo. Senhor, quem tem nos dispersado. Senhor, que possamos entrar no movimento da unanimidade, da oração e da súplica, Senhor, porque este é o segredo do fortalecimento da igreja. Este é o segredo de uma igreja que avança e as portas do inferno não prevalecem contra ela, meu Senhor. Deus santo e eterno, desperta os que dormem, Senhor. Fortalece aqueles que se enfraqueceram. Corrige a visão daqueles que estão enganados. Pai, que possamos nos levantar como uma comunidade de oração, como uma igreja, Senhor, que reconhece a necessidade de conexões permanentes com o trono da graça e de poder. Senhor, nos ajuda. Tira, Senhor, toda a prisão do teu povo. Tira todo o desânimo do meio do teu povo, toda incredulidade, e nos levanta, Senhor, para ser uma comunidade de súplica, uma comunidade de oração, pois para isto o Espírito Santo tem nos convocado neste tempo, Senhor. Pai eterno e santo, que cada membro desta igreja, Senhor, que cada um daqueles que nos assistem pelas redes sociais, sejam tocados pela presença do Espírito Santo, que nos convoca nesta noite. Assumimos um posicionamento estratégico na oração, meu Pai. Deus Santo, abençoa os momentos de oração desta igreja, Senhor. A nossa consagração da terça, a oração da quarta, Senhor, a oração da sexta, meu Deus, do sábado de manhã, o clamor da meia-noite, a oração da madrugada, Senhor. Desperta-nos do profundo sono. Levanta uma igreja, Senhor, que vigia nas tuas portas cada dia, buscando a tua face, Senhor, porque a tua face, ó Pai, é que nos dá a direção correta. A tua face é que nos garante que seremos uma igreja triunfante, Senhor. Levanta, Pai, gerações de oração, jovens, crianças, adolescentes, novos convertidos, obreiros e líderes, Senhor, que compreende este chamamento da última hora para sermos revestidos de autoridade e poder, ó Deus, pela vida de oração, meu Pai. Recebe, ó Deus, este culto. Senhor, que a tua palavra fique em nossos corações, gerando os despertamentos e propósitos do Senhor, que possamos ver uma igreja, Senhor, ativa, uma igreja, Senhor, que reconhece
que é tempo, Senhor, de nos recolhermos nas coordenadas do Espírito Santo, nas coordenadas da oração, meu Pai. Ó Deus, recebe-nos agora, fica conosco e nos abençoe, nos encoraja. É a minha oração que faço a Ti, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa e sobre esta igreja. E se você recebe esta palavra em unidade, você diz: amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor para todos.